Jeremias nos dá bastante auxílio para encarar bem o sofrimento do servo do Senhor. Relato bíblico nos mostra que pessoas usadas por Deus passam por grandes aflições. Não é de se admirar então que Paulo exortasse Timóteo para que fortalecesse a fim de passar por tribulações. Podemos ver na vida de Jeremias a etapa da carreira dele. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Você, porém, seja sóbrio tudo, suporte o sofrimento, faça a obra evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 5. O chamado de Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, ele não queria aceitar. Então ele disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. O Senhor respondeu que ele lhe daria as palavras e que ele determinaria a programação. Também ele se comprometeu a estar com Jeremias. Então ele disse: Mas Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. O Senhor respondeu que ele lhe daria as palavras e que ele determinaria a programação. Também ele se comprometeu a estar com Jeremias. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor concedeu a Jeremias os recursos dos quais ele precisaria para resistir os ataques do inimigo. E hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e em muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e protegerei, diz o Senhor. Deus já deixou Jeremias prevenido dos esforços dos oponentes, mas lhe deu plena certeza da presença dele para capacitá-lo a encarar todas as dificuldades. A mensagem. Jeremias pregou ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Ele expôs a infidelidade e a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás dos ídolos vazios. Estudo sobre Jeremias, correndo com os que vão a cavalo. Que Jeremias foi um profeta todos nós sabemos, mas que ele era um corredor ninguém sabe. O próprio Jeremias pensava que era também somente um profeta. Podemos ver em Jeremias capítulo 12, versículo 5, que fala: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir os que vão a cavalo? O próprio Jeremias também pensava que era somente um profeta. Sua primeira corrida aconteceu em Anatote, a cidade do seu nascimento e do seu chamamento. Mesmo sem saber que estava numa corrida, o profeta corredor começou bem, mas não continuou bem. Poucos metros à frente, ele estava cansado, fadigado, debilitado e esgotado. Quase sem fôlego, procurou aquele que o tinha chamado para o ministério profético. Sem rodeios, desabafou: Não aguento continuar, estou cansado e fadigado. O que ele ouviu de Deus foi chocante. Olhando para Jeremias prostrado, Deus lhe perguntou: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Jeremias obviamente tomou 2 sustos. O primeiro susto foi porque ele não sabia que era um corredor e nem que estava numa corrida. O segundo foi porque não sabia que tinha pela frente uma segunda corrida. A história não termina nesse 12º capítulo. Há pela frente mais 40 capítulos. O que este capítulo descreve? A competição. Lá na frente, Jeremias a pé competindo com os que iam a cavalo. Quem venceu a corrida? A pregação corajosa da palavra do Senhor por Jeremias não agradou muitas pessoas. As pessoas não são acostumadas a falar de erros e fracassos, e na época de Jeremias não seria diferente.
o Senhor revelou a Jeremias que estavam tramando contra ele. Podemos ver no capítulo 11, versículo de 18 a 23. Jeremias não entendeu muito a razão pela qual o Senhor deixou o caminho daquele jeito. Ele queria saber até quando a terra iria sofrer por causa da perversidade deles, que Deus estava aparentemente tolerando. Ninguém tinha visão nítida da vida eterna. Foi Cristo que trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A resposta do Senhor foi chocante na angústia de Jeremias, era bem chocante. Ao invés de simpatizar e confortar, o Senhor repreendeu e o desafiou, respondeu de 3 formas. Primeiro, se você correu com homens e eles se cansam, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça no terreno seguro, o que fará nos matagais junto com o Jordão? Deus estava repreendendo Jeremias por ter ficado tão preocupado com pouca coisa. Se ele não conseguisse caminhar quilômetros, vamos dizer, como que ia aguentar uma maratona. Deus revelou a Jeremias também que a situação era bem pior do que ele pensava. Podemos ver em capítulo 12, versículo 6, até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Não era apenas compatriotas da cidade nativa que estavam tramando contra ele, eram os próprios familiares. Deus mostrou a Jeremias também que o sofrimento era bem mais leve do que o dele mesmo. Abandonei a minha família e deixei a minha propriedade e entreguei aquela quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Capítulo 12, versículo de 7 a 8. O que o Senhor estava passando era bem pior do que os sofrimentos de Jeremias, pois ele tinha que abandonar o que ele criou e que tanto amou. Dificilmente refletimos ao lado das decepções que o Senhor experimenta. No capítulo 15 podemos ver Jeremias se sentindo solitário e rejeitado e não entendendo tudo o que estava acontecendo com ele. Mas a resposta do Senhor veio a Jeremias, que surpreendeu. Ao invés de se simpatizar com Jeremias, o Todo-Poderoso o desafiou. E depois de ter dado a segunda chance para Jeremias, lhe deu instruções de que Jeremias necessitava para vencer o desafio que estava já em suas mãos. A autocompaixão não faz com que o Senhor dê o braço a torcer. Jeremias estava tão triste por causa de seu isolamento, porém no próximo capítulo nós podemos ver que ele ficasse firme. Podemos tirar várias lições da trajetória de Jeremias. Ele expôs a infidelidade e a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás dos ídolos vazios. O projeto do Senhor não é que paremos de sofrer nesta terra, mas que a angústia fortaleça a nossa fé ao ponto de ficar muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e que resulta em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Podemos ver em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Não importa a dureza dos momentos aqui, são leves e momentâneos em comparação com a glória eterna que pesa mais do que todos eles. Podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Que aprendamos com Jeremias a suportar o sofrimento sem queixa e sem autocompaixão. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim, o seu amor é sobrenatural.